Conforme as necessidades, diversas leis foram sendo publicadas para facilitar ou para promover, melhor dizendo, o ensino de línguas estrangeiras. Mas, junto com essas leis, houve também um movimento dentro das universidades. Como já foi dito, em 1962 houve a primeira mudança nos cursos de letras para a dupla habilitação. E era um movimento que ocorreu não somente no Brasil, mas também em toda a América Latina. Em 1963, por exemplo, foi publicado um artigo que ficou muito famoso, chamado Foreign Language Teaching in Latin America, ou seja, ensino de língua estrangeira na América Latina. E nesse documento havia um panorama de como era ou como se dava naquela época o ensino de língua estrangeira na América Latina como um todo. Percebeu-se, então, que havia poucos professores, por conta disso, pouco ensino. Como que eu vou ensinar uma língua estrangeira se eu tenho pouquíssimos professores preparados e, consequentemente, poucos professores, pouco material de apoio e um mínimo de diálogo entre os professores de língua estrangeira, não só no Brasil, mas na América Latina? Percebendo isso, as universidades começaram a se mexer e em 1970 a PUC de São Paulo cria então a primeira pós-graduação em linguística aplicada ao ensino de línguas, vejam, em 1970. E isso já começa, a partir disso então, já começa a haver um movimento para que na próxima Lei de Diretriz e Base da Educação, vejam, nós tínhamos uma de 61, uma de 34, depois uma de 61, depois uma de 71, que ainda assim não contemplou a LDB, as línguas estrangeiras, ainda deu uma segurada, mas em 1996, com a publicação da última LDB que temos até hoje, e também com a publicação dos PCNs, ou seja, os Parâmetros Curriculares Nacionais, nós temos então a concretização do ensino de línguas estrangeiras. É claro que as escolas ensinam língua estrangeira não como uma segunda língua, mas, como eu acabei de dizer, como língua estrangeira. Mas isso fomenta o surgimento das escolas bilíngues, onde a língua inglesa, a língua espanhola e assim por diante serão segunda língua e não somente língua estrangeira. E a cereja do bolo foi a Lei 14.191 de 2021, assinada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que vai falar sobre a educação bilíngue para surdos. Uma vitória também da comunidade surda, no sentido de que essa legislação bilíngue faz com que as escolas possam também ensinar duas línguas, mas ensinar também com os currículos somente voltados para essa língua-mãe, digamos assim. Ou seja, com a Lei 14.191, as escolas poderão ter um público específico de surdos, onde a primeira língua será Libras e a segunda língua será a língua portuguesa. A mesma coisa acontece com as outras línguas, ou seja, podemos ter escolas que são voltadas para as embaixadas, para os consulados e totalmente influenciadas por esses países, e outras escolas também que vão dar conta do currículo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido um pouco a respeito dessas questões legais.